Capítulo 72. A função biológica do patológico. A visão desses maravilhosos equilíbrios nos leva ao conceito da função biológica do patológico. Perguntamos então, será a doença de fato um estado anormal, constituindo sempre uma queda orgânica, ou será ela um fator de compensação no equilíbrio universal, assumindo uma função biológica não apenas protetora, mas, na verdade, também criadora? Inegavelmente, em muitos casos, o patológico pode, através da adaptação, tornar-se um estado habitual do organismo, que acaba convivendo com esta condição normalmente. De fato, o estado orgânico perfeito é uma abstração inexistente na realidade. Não há na natureza um tipo orgânico perfeito, uma verdade orgânica igual para todos, uma normalidade que seja termo de referência do valor fisiológico individual. Cada um é um tipo próprio e possui a sua própria verdade orgânica, superando todos os outros desde que saiba lutar e vencer. Na natureza, a perfeição é uma tendência jamais alcançada. A saúde é um estado que se deve conquistar a cada momento, um equilíbrio que se mantém à custa de um trabalho contínuo. De fato, cada organismo tem seu ponto fraco, de maior vulnerabilidade e de menor resistência. Assim, o patológico acabou se equilibrando como um fato mais ou menos constante na normalidade do mundo orgânico, que nem por isso se abate, mas leva consigo, como força já aceita em seu equilíbrio, o seu lado escuro. Com o número, a natureza completa-se nas suas diferenças e compensa suas imperfeições, misturando sempre os seus tipos, que quanto mais diversos forem, melhor contrabalançarão qualidades e defeitos na reprodução. Estais aqui diante da mesma lei pela qual o mal condiciona o bem e a dor condiciona a alegria, diante do mesmo tipo de contraste, claro-escuro, em que se move e equilibra não somente o mundo orgânico, mas também o ético, o sensório e o psíquico. Porém, existe outro fato ainda. A lei de equilíbrio não se constitui somente do fato de que o mundo orgânico habituou-se a arrastar normalmente o peso de sua imperfeição. Essa lei, por espontânea compensação, contrapõe a cada ponto de maior fraqueza um ponto de maior força, a cada vulnerabilidade específica uma resistência adequada. A natureza sente o ponto ameaçado e o cerca, reforçando-o com todos os seus outros recursos, através do desenvolvimento de órgãos e sentidos em proporção maior que a média. Então, não vos alarmeis com algum ponto fraco, porque ele pode, por compensação, representar uma força. Permanecendo ainda no campo orgânico, também vimos que cada assalto patogênico superado produz como reação a capacidade de resistência, fortalecendo toda a estrutura das defesas orgânicas. Nesse caso, a doença tem função imunizadora, trazendo em si, como contraste e por compensação, as condições para a vitória do organismo e para a autoeliminação do patológico. Neste sentido, a doença é condição de saúde, pois excita a formação de todas as resistências orgânicas. Essas resistências, que vos defendem sem vosso conhecimento, são o resultado de inúmeras vitórias e lutas superadas, constituindo o fruto de vosso esforço,
duramente conquistado ao longo do caminho da evolução. Mas existem outras compensações do patológico nos demais campos, porque tudo está interligado no universo. Sempre por motivo de compensação, uma imperfeição e um sofrimento físico podem ter uma repercussão criadora no campo moral, determinando um estado contínuo de tensão, em razão do qual é gerada uma reação cuja manifestação constitui uma explosão de força no nível psíquico. Aqui reaparece na dor a sua função criadora. Sua ação tenaz e penetrante não pode deixar de despertar ressonâncias no âmago daquele psiquismo, que, estando em permanente contato com as formas orgânicas, nelas grava marcas indeléveis. Portanto, a dor, embora não seja muitas vezes suficiente para, de inopino, construir a grandeza de uma alma, quase sempre não somente a desperta, revelando e potencializando ao máximo todos os seus valores, mas também se torna, depois de muito tempo, escola de ascensão. Se por vezes, nas almas fracas, a dor se resolve numa adaptação passiva, muitas vezes acende luminosidades novas no espírito, o que nos permite falar de uma verdadeira função criadora desempenhada pelo patológico. Grande ciência esta de saber sofrer, a qual somente os homens e os povos que viveram muito possuem, revelando uma resistência às adversidades ainda não adquirida pelos jovens. Observai o fenômeno do patológico até as suas últimas repercussões e o vereis, às vezes, arrancar das almas humanas os mais sublimes clamores e as maiores criações. Muitas vezes, um defeito físico, ao fechar para a alma o contato com o mundo exterior, prepara para ela os caminhos da profunda introspecção de si mesma, mantendo o espírito sempre desperto e o submetendo a uma ginástica que o torna gigante. Muitas almas saíram purificadas da maceração de um corpo doente. Um mal físico pode ser a prova imposta pelo destino no caminho das grandes ascensões humanas. Convido a ciência a explicar como pode uma doença, uma deficiência orgânica, dar tanta força ao espírito, tanta fecundidade ao pensamento, tanta saúde e potencialidade à personalidade. Como pode, em outras palavras, o patológico muitas vezes conter o supranormal. Final do capítulo 72.